Muito bem-vindos a mais uma reflexão do canal. Faz você mudar qualquer postura. Esses dias eu estava tendo uma reflexão muito importante sobre como ser vulnerável muitas vezes faz com que a gente se liberte de muitas concepções errôneas que a gente tem, ou até mesmo de egos que a gente se agarra, para que a gente minimamente consiga manter uma postura de afastamento sobre os nossos próprios medos e receios. Porque pensa, todas as vezes em que eu senti medo de ser vulnerável, eu tinha medo de que as outras pessoas reconhecessem fraquezas minhas e usassem isso contra mim. Ou seja, que essas pessoas começassem a perceber que eu não gostava de tal coisa e de alguma forma elas fizessem eu me sentir minimamente mal ou soubessem em qual ferida elas deveriam, cutucar. E aí eu não falo exatamente como a própria Lara diz, não significa sangrar em tanque de tubarões. Mas quando eu aprendi a me tornar vulnerável foi no sentido de eu reconheço realmente as fraquezas que eu tenho, não tento esconder isso de mim, sabe? Porque, por exemplo, todas as vezes em que alguém apontava alguma coisa que eu acreditava que não era eu, na verdade, eu sempre ficava na defensiva, criando alguma coisa para me defender daquilo. E quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, que sim, eu tenho algumas fraquezas e que eu preciso reconhecer elas e que quando eu as reconheço, eu simplesmente torno essas fraquezas uma fortaleza, entende? Então, quando eu reconheço aquilo que eu quero mascarar até para as pessoas, isso se torna muito mais fácil de ser desenvolvido e melhorado, em questão de personalidade. E aí quando eu falo ser vulnerável, não é ser vulnerável para as outras pessoas. Muitas vezes é ser vulnerável para nós mesmos no sentido de reconhecer que nós somos esses seres frágeis. Está tudo bem a gente reconhecer que, por exemplo, eu não sou boa em muitas coisas. Entende? A pessoa fala, sei lá, você foi preguiçosa, você sabe... Tá, eu reconheço porque eu sou humana e muitas vezes eu não sou perfeita, eu não vou ter vontade de fazer tudo e sim, eu sou preguiçosa porque, sei lá, eu esqueci alguma coisa que era e acabei não fazendo. Então tem N coisas. E aí quando eu falo no sentido de ser vulnerável, é você encarar, por exemplo, alguma coisa que você acha que as pessoas de alguma forma vão te criticar, vão falar sobre você, enfim, aí você olha para aquilo, encara aquilo e fala, sim, é isso. Eu tô fazendo isso, eu escolhi fazer isso. Sabe? Então, a partir do momento que eu comecei a me sentir vulnerável, eu me reconheci uma outra pessoa e dei espaço para que eu olhasse de frente para esse medo, para essas inseguranças e para que de fato o que realmente seria real, sabe? Quando eu me permito isso, por exemplo. Quando se trata de relacionamentos, sabe? Você fica tentando não demonstrar isso ou não fazer isso, ou sei lá, a pessoa vai achar o que de você se eu fizer isso, se eu responder na hora, se eu falar que eu gosto, se pensar, dizer o que eu penso. Então, quando eu trouxe isso para o campo do relacionamento, eu tinha muito medo de, fulano vai achar isso, fulano vai achar aquilo, até eu pensar que a gente vai morrer de qualquer forma, sabe? Esse é uma ideia que eu sempre coloco na minha cabeça, sabe? Sobre o memento mori do estoicismo. A gente vai morrer. Então, querendo ou não, por que não falar, sabe? E aí, quando eu falo nessa vulnerabilidade de relacionamento, falar, eu não gostei de tal postura, eu acho que eu não preciso passar tantas horas para responder uma pessoa, para parecer que eu não sou emocionada ou qualquer coisa do tipo. Vulnerabilidade, quando você começa a desenvolver isso, você vai descobrir um aspecto seu que provavelmente você nunca tinha se permitido antes, Eu nunca me permiti mostrar vulnerabilidade, no sentido não para que os outros usassem essa minha vulnerabilidade, mas para que eu mesma conseguisse admitir para mim que sim, eu tenho essas vulnerabilidades e que talvez esses pontos que eu acho que são fracos e vulneráveis, eles, quando trabalhado, quando eu olho para isso, eu consigo trazer um processo de autoconfiança, entende? Para dentro de mim mesma. Então, acho que a gente precisa encontrar a beleza nessa vulnerabilidade e parar de julgar que, sei lá, ser vulnerável muitas vezes é ruim. Lógico que, e aí, novamente repetindo Lara Nesteruk, que você não precisa sangrar em tanque de tubarões,
mas é reconhecer para si mesmo, né, questões que muitas vezes você negligencia, sabe? Ou diz, não, eu não sou assim, não, eu não tenho isso, ao invés de simplesmente mergulhar dentro de um processo de autoconhecimento e perceber que, bom, para mim eu posso admitir, realmente eu não sei isso, realmente eu não consigo fazer isso ainda, realmente eu conheço que eu não tenho ainda desenvolvido a capacidade para agir dessa forma. Ou então até mesmo reconhecer que, por exemplo, eu não quero ou não consigo ser vulnerável nesse momento. Então eu acho que quando você se permite ser vulnerável, e aí para si mesmo, e você consegue demonstrar isso para o outro, de dizer, olha, eu gosto de você, ou eu não gostei da forma que você agiu, porque isso, porque muitas vezes, quando a gente não tem essa questão muito desenvolvida, a gente quer que o outro adivinhe a forma que a gente pensa sobre alguma coisa. A gente nunca é claro, porque a gente acha que o outro tem esse dom de entender exatamente o que a gente está querendo dizer, né? Ou o que a gente está pensando. A gente se permite ser claro com o outro, né? Se mostrar assim, bom, eu sou muito sincera comigo, eu vou exercer essa minha vulnerabilidade, você pode pensar o que quiser a respeito de mim depois disso, mas pelo menos eu vou estar sendo sincera comigo mesma. Então, esse lugar de vulnerabilidade, no sentido de olhar para si mesmo e reconhecer que você pode ser isso, sem tentar impressionar ninguém, é um processo assim belíssimo que muitas vezes leva muito tempo para a gente desenvolver, mas que traz uma paz interna muito grande, gente, para qualquer tipo de relação que você for desenvolvendo na sua vida, né? Seja de amizade, principalmente afetiva, né? De romance, assim. Então, se permita ser vulnerável. Leia sobre vulnerabilidade, busque saber como que você pode exercer isso dentro da sua personalidade, da forma como você é. E eu acho que é uma das coisas mais incríveis que a gente pode provar quando a gente busca esse processo de autodesenvolvimento pessoal. Então, muita vulnerabilidade para você com sabedoria e amor. Espero que essa reflexão tenha algum impacto positivo sobre você. E se você gostou, se inscreva no canal e deixe o seu like para muito mais vídeos futuros como esse. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!